O número de mortos continua a aumentar na Turquia e na Síria enquanto prossegue a busca por sobreviventes dos terremotos. Num cenário de frio e devastação, as equipas de resgate na Turquia e no norte da Síria prosseguem as operações no meio dos escombros e esperam a ajuda internacional. Reino Unido não prevê forte ofensiva russa nas próximas semanas. António Guterres volta a pedir mais esforços para acabar com a guerra. Terceira greve geral em França contra a reforma das pensões. Milhares de pessoas protestam nas ruas. Equipas de salvamento continuam a busca por sobreviventes dos terremotos que na segunda-feira atingiram a Turquia e a Síria. As autoridades temem que o número de mortos aumenta à medida que a busca continua entre os escombros dos edifícios que ruíram. De acordo com os números provisórios mais recentes, o número de vítimas mortais ascende a mais de 5.000. O primeiro terremoto de 7,8 graus na escala de Richter atingiu o sudeste da Turquia e noroeste da Síria na segunda-feira e foi sentido em diferentes partes do Médio Oriente. Foi seguido por várias réplicas e 9 horas depois, um segundo tremor de terra com a magnitude 7,5 graus. Na Turquia, alguns dos feridos estão a ser transportados para Istambul, enquanto o pessoal de busca e salvamento, bombeiros e médicos trabalham em toda a região, juntamente com cerca de 3.500 soldados. Centenas de milhares de pessoas que ficaram sem casa na Turquia e no norte da Síria tiveram de suportar uma noite de frio intenso. Muitas foram acolhidas em abrigos, centros universitários e residências estudantis. Para os sírios, devastados pela guerra, os terremotos acumularam mais miséria numa região que tem vivido um sofrimento tremendo na última década. Embora inúmeros edifícios tenham desmoronado numa vasta área que se estende desde as cidades sírias de Alepo até Diyarbakir, na Turquia, mais de 7.000 pessoas foram retiradas vivas dos escombros. A tragédia que desde segunda-feira se abate sobre a Síria e a Turquia não poupou os mais novos. À medida que as equipas de resgate progridem no terreno, o número de mortos vai aumentando. Mas entre os escombros há também histórias de sobrevivência. Na província síria de Alepo, uma menina foi encontrada em choque debaixo de entulho. Também em Hatay, uma das 10 províncias turcas onde foi declarado o estado de emergência, o esforço dos socorristas permitiu resgatar com vida outra jovem debaixo das ruínas da própria casa. Em todo o país, ruíram já cerca de 6.000 edifícios. As enormes quantidades de entulho estão a dificultar o trabalho das equipas de salvamento. A esperança por estes dias é uma chama ténue que se vai avivando à medida que se ouvem gritos debaixo dos escombros a pedir ajuda. Mas nem sempre a ajuda chega a tempo de evitar o desfecho mais trágico. Foi o caso de 2 jovens irmãos em Sarmada, na Síria, encontrados abraçados, já sem vida, pelas equipas de resgate. Equipas de busca e salvamento vindas de várias partes do mundo, assim como ajuda humanitária, vão chegando à Síria e à Turquia na sequência do terremoto que fez milhares de vítimas e cujo balanço continua a aumentar. Vários países da União Europeia, a Rússia ou ainda países do mundo árabe, como o Qatar ou a Argélia, estão a enviar equipas para ajudar nas operações de salvamento. A Ucrânia anunciou também o envio de 87 socorristas. A chefe da diplomacia alemã frisou a necessidade de que a ajuda chegue à Síria, afetada não só pelo terremoto, como também pela guerra e pela situação política instável. Deswegen sollten alle internationalen Akteure, Russland eingeschlossen, ihren Einfluss auf das syrische Regime nutzen, dass die humanitäre Hilfe für die Opfer dort auch ankommen kann und dass keine zusätzlichen Hürden eingebaut werden, weil es hier auf jede Minute, auf jede Stunde ankommt. Segundo o Serviço de Proteção e Ajuda Humanitária da União Europeia, 17 países do bloco estão a enviar ajuda, o que faz para já mais de 1.100 operacionais e mais de 70 cães. Estas são missões que se prevêem longas, já que este é o terremoto mais grave dos últimos tempos, a exigir uma mobilização excepcional.
O exército ucraniano diz que nas últimas 24 horas evitou ataques a 14 localidades em redor de Bakhmut. A destruição nesta região, no norte da Ucrânia, é cada vez mais vasta e a situação dos habitantes é cada vez mais dramática. Sem qualquer sinal de diálogo entre os dois lados do conflito, o secretário-geral da ONU deixa um aviso. The Russian invasion of Ukraine is inflicting untold suffering on the Ukrainian people with profound global implications. The prospects for peace keep diminishing. The chances of further escalation and bloodshed keep growing. I fear the world is not sleepwalking into a wider war. I fear it's doing so with its eyes wide open. Os vizinhos da Ucrânia continuam em estado de alerta. Na Polónia, no âmbito de exercícios militares, os mísseis Patriot enviados pelos Estados Unidos no ano passado foram colocados na capital. O país está a tomar medidas adicionais para reforçar as capacidades defensivas. Na Ucrânia, o presidente revelou que vai nomear oficiais com experiência militar para serem colocados em várias regiões fronteiriças do país e na linha da frente com a Rússia. O anúncio de Volodymyr Zelensky acontece poucos dias depois de despedir dezenas de altos funcionários na sequência de vários escândalos de corrupção. A França cumpre o terceiro dia de greve nacional e protestos nas ruas contra a reforma das pensões. Milhares de pessoas voltam a sair à rua para dizerem não à lei que passa a idade mínima da reforma dos 62 para os 64 anos. Nem o governo nem os sindicatos estão dispostos a fazer cedências. Jean-Luc Mélenchon responsabiliza o presidente Macron. Sauf s'il est devenu vraiment totalement autoritaire. Dans une démocratie, à un moment donné, il faut bien que quelqu'un soit raisonnable. Et c'est forcément lui qui doit le devenir, puisque c'est lui qui a la responsabilité d'avoir créé de toutes pièces ce conflit. O protesto afeta particularmente os transportes públicos, mas não há queixas porque muitos utilizadores apoiam a greve. On doit se mobiliser quand même, parce que là je pense qu'on est dans une crise, ça c'est mondial, c'est même pas la France ou la Suisse ou l'Allemagne, c'est mondial. Après on est c'est la période post-Covid quoi, c'est donc vu les conditions aussi, le problème d'énergie, donc on a beaucoup de choses a dire. As férias escolares em várias regiões do país podem explicar uma menor mobilização desta vez, mas está prevista uma nova greve para 14 de fevereiro e uma mobilização geral no sábado, dia 11. A Boeing planeia despedir 2.000 trabalhadores ainda este ano. Os cortes da empresa aeroespacial vão atingir os departamentos financeiro e de recursos humanos. Parte destes postos de trabalho será deslocada para uma empresa de consultoria do grupo Tata, na Índia. Ainda em janeiro, a companhia norte-americana dizia esperar aumentar significativamente a mão de obra global em 10.000 funcionários em 2023. As contratações seriam para reforçar, sobretudo, áreas como a da engenharia e a da produção. Quase 7 meses depois da União Europeia ter concedido o estatuto de país candidato à Moldávia, a primeira-ministra veio a Bruxelas terça-feira para o Conselho de Associação. A Comissão Europeia promete 145 milhões de euros de ajuda para enfrentar a dependência económica e energética que o país tem da Rússia. Em entrevista à Euronews, Natália Gravilitsa falou do impacto da guerra na Ucrânia. We're expecting growth of 5% in 2022, and instead we saw a decrease in economic growth by 5.5%. We have very high inflation, and, for example, the tariff for gas went up 7 times, the tariff for electricity went up 3 times, and although we have a targeted social assistance program, the bills that people are seeing have increased dramatically. A chefe de governo está preocupada com as ações da Rússia para minar a estabilidade política e social desta antiga República Soviética, sobretudo via cibercrime.
We are seeing elements of hybrid war. We are seeing, for example, pro-Russian forces trying to destabilize the country politically through paid protests, which quickly subsided when the oligarchs that fled Moldova were put on sanctions lists and their money flows were restricted. We are seeing cyber attacks. We've had the biggest cyber attacks in 2022 in the history of our country, and we are seeing bomb threats. Outra fonte de preocupação é o conflito na Transnistria, região pró-russa que declarou independência em 1990 com a ajuda de Moscovo. Há 3 décadas que o governo moldavo não controla essa região entre o rio Dnister e a fronteira oriental da Moldávia com a Ucrânia. A Transnistria não é reconhecida como um Estado soberano pela comunidade internacional e nem mesmo pela Rússia, mas torna mais real um cenário de possível agressão por parte da Rússia. We consider the situation in our separatist Transnistrian region fragile but stable, and we have always said that a lot of the situation in Moldova will depend on the evolution of the war in Ukraine. We see the brave Ukrainians being very resilient and fighting for the security not only of their country, but also for the security of Moldova and for wider for the values that we as Europeans profess. A Primeira-Ministra está também preocupada com o aumento da migração ilegal, em que grupos criminosos usam o país como rota de trânsito.